Queridos amigos internautas, ouvintes, telespectadores da TVC, canal 6 da NET, ouvintes do programa Imprensa Livre da Rádio Mundial News, está entrando no ar mais um programa e hoje aqui nós estamos recebendo Cláudia Vitalino, presidente estadual da UNegro de Janeiro, representando a União dos Negros pela Liberdade, Giancarlo, presidente da ASPUC, Associação de Proteção dos Umbandistas e Candoblecistas do Brasil. O tema de hoje, obviamente, nós vamos estar tratando sobre intolerância religiosa e sobre preconceito racial, racismo e todas as formas de intolerância. Nesse último programa do ano, esse tema foi escolhido para que a gente aproveite a oportunidade da reflexão, né? Afinal de contas, independente das referências ideológicas, políticas, religiosas, todo mundo aproveita o final do ano para refletir, fazer uma retrospectiva e pensar para frente. Então, nada melhor do que a gente fazer uma reflexão sobre intolerância na sociedade brasileira. Afinal de contas, o ano de 2015 foi cheio de intolerância de todos os tipos, em todos os níveis. Jean, obrigado pela presença. Cláudia, obrigado pela presença. Nós vamos aqui fazer um bate-papo nesse tema e deixo aberto aqui já para vocês fazerem as suas primeiras considerações. Podem ficar tranquilos que na hora que eu tiver que dar uma futucada, eu dou uma futucada. Boa tarde aos ouvintes. Como já foi apresentado aqui pelo meu companheiro Madureira, meu nome é Cláudia Vitalino, estou presidente estadual da UNegro, União de Negros pela Igualdade. Nós falarmos sobre racismo, para nós, do movimento negro, é muito importante. E no estado do Rio de Janeiro, nós vivemos um momento muito difícil. E aí, antes de entrar especificamente no tema, a gente pode lembrar o que aconteceu na Bahia. Foram 13 jovens, sem nenhuma ficha criminal, exterminados. O último caso foram 5 jovens que foram também executados pela polícia. Inclusive, esse ano mesmo, dois jovens que estavam tirando foto no celular, que também foram executados pela polícia, que disse que eles eram criminosos, que só mudou o depoimento, Madureira, quando a foto da gravação saiu na internet. E aí o policial mudou o depoimento. Existe no Estado um Estado racista, existe que na verdade, mata e depois tenta justificar. Não é um tema fácil, eu gostaria da sua opinião, Jean, também sobre isso, mas nós vivemos isso numa sociedade. O que aconteceu com esses jovens, que são, sim, moradores de favela, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. E um detalhe, nenhum deles tinha ficha criminal. Porque, na verdade, se você é preto, porque, na verdade, existe um perfil, esse perfil ele é jovem, preto e morador de comunidade. Esse é o perfil do extermínio. Então, quando você fala de racismo, no momento que nós estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro, não tem como você deixar de tocar nisso. E aí, Jean? Olá, Madureira. Olá, Cláudia. Olá, ouvintes. Olá, internauta. É um prazer estar aqui no programa e tocar em pontos tão sérios hoje da sociedade, que é a questão que fica latente, a questão da desigualdade, da diferenciação, da escolha do status social, de como a sociedade encara esse povo preto, como a Cláudia disse, mas justamente está baseado numa coisa que afeta também a intolerância religiosa, que é a dificuldade da equidade de direitos. E a gente não pode, Madureira, falar de racismo, de falar de intolerância religiosa, sem saber que é uma questão de exclusão de tudo que emana do continente africano, principalmente no meu caso, do quadrante que eu tomo conta, a religiosidade.
Hoje em dia a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro, eu tenho um contato muito próximo, principalmente lá no povo do Rio Comprido, que de fato o sistema, o aparelhamento da UPP está saturado. O Estado chegou ao seu limite nesse processo e se não tiver um novo quadro, um novo desenho de formatação, onde que de fato as chamadas UPPs sociais cheguem de fato a essa sociedade de pobres, de favelados, a coisa vai ficar difícil. Eu queria citar um exemplo aqui para vocês, que eu até uso, que eu usei na sala de aula e percebi o quanto as pessoas não têm noção, né, do quão é a gravidade e o tamanho da intolerância e do racismo no Brasil. Recentemente, aliás, vamos botar aí pelo menos no semestre, nesse segundo semestre de 2015, vários artistas, e eu quero marcar aqui duas diferenças, vários artistas denunciaram ataques racistas que sofreram pelas redes sociais. Mas o que mais me chamou a atenção foi o do casal que faz o programa Mr. Brown, oh meu Deus, quero lembrar o nome dele. Lázaro Ramos e Thaís Araújo, e que eles foram atacados pelas redes sociais, chamados de macacos, enfim, todo aquele ataque racista que a gente já conhece. Mas aí dentro da sala de aula, eu fiz esse debate na semana, que você teve até na escola que eu dou aula, aproveitei a semana contra a intolerância. Eu perguntei para o seguinte: vocês entendem ou percebem por que eles estão sendo criticados? Aí o pessoal falou assim: estão sendo criticados porque são pretos. Eu falei assim: mas essa é a crítica? Essa é a crítica? Aí alguém levantou assim, um falou assim: porque são pretos. Aí o segundo falou assim: não, é porque eles estão fazendo um programa de estereótipo. Isso. Né? É um programa de estereótipo. Eu falei assim: mas é só isso? Aí o pessoal ficou me olhando assim: você perceba, qual foi, tirando o Mr. Brown, qual foi o seriado, o programa ou a novela que um casal negro ocupou o espaço de elite dentro da sociedade, como protagonistas, como donos de um negócio lucrativo? Qual foi o programa? Madureira, essa sua provocação é importante, que pelo seguinte, que na verdade não percebeu que ele não é estereótipo. Ele é, na verdade, o que nós somos. Por que todo negro tem que esticar o cabelo? Por que todo negro tem que ser do jeito que o europeu é? Nós não somos europeus, nós somos diferentes, sim. A nossa diferença tem que ser respeitada, porque nós não somos iguais. Nós não queremos ser aceitos, nós precisamos ser respeitados. A nossa diferença precisa ser respeitada. E, na verdade, se você perceber, o racismo não é porque não se termina com a questão social. Eles são um casal negro, bem-sucedido. Todas as outras que também foram atacadas pelas redes sociais são figuras bem-sucedidas, são negros bem-sucedidos, e mesmo assim o racismo acontece. Então, porque é uma questão social. É como se esse espaço não lhe cabe. Você não tem direito de aí estar. Se você aí estiver, você tem que estar com uma lourinha do lado, com um lourinho do lado, porque a questão é essa, para você poder dizer assim: eu sou preto de alma branca. Porque a verdade é isso, como acontece com a Maria, sinto muito, com a Maria jogadora de futebol, que a primeira coisa que ele faz é botar uma loura a tiracolo. E olha, eu vou dizer, não tem nenhum problema, você é relação interracial. Só que ele não pega ninguém do seu meio. Ele vai pegar um outro e outra fora do seu meio para trabalhar a negação.
achando que porque ele ascendeu socialmente, ele vai deixar do que ele é. Ele vai continuar sendo negro. Quando os jogadores de futebol, eles ascendem, eles acham que deixam de ser negros, eles continuam sendo negros, e aí eles se surpreendem quando são chamados de macaco. Essa é a realidade. Porque se esses todos, ao mesmo tempo, não tivessem sofrido esse assédio racial, a maioria continua ainda achando que o problema não é com ele. Infelizmente, essa divulgação, entendeu? E esses sentimentos que eles têm é porque sofreram na pele. Porque sofreram na pele. O que, na verdade, nós, negros, moradores de comunidade, moradores de favela, recebe esse tratamento todos os dias. É uma batalha por dia. Jean, para você concluir o raciocínio até desenvolver, pegando o gancho aqui da Cláudia, entenda, você acha inúmeros personagens, né, que são trabalhados por atores e atrizes negras. Você encontra ladrão, você encontra um 71, você encontra empregada doméstica, você encontra motorista, você encontra escravo, escrava, você encontra que é muito comum, né? Você encontra aquele cara que quer dar o golpe nos outros para ascender na vida. Sempre está lá um negro ou uma negra cumprindo esse papel. Volta ao Mr. Brown, porque neste episódio, 2 negros são, entre aspas, da elite. Dirigem uma empresa de sucesso. Ocupam um lugar que não é o deles. E é por isso que foram criticados. Exatamente. Assim, sai daí, seu lugar nesse não. Você pode aparecer na televisão, como ladrão, escravo, motorista, empregado. Agora, como alta sociedade, bem-sucedida, empresário bem-sucedido e determinando padrões, não, isso é muito, isso não pode. E padrão afro. Exato. Ele não está repetindo o cabelo alisado, não está repetindo a sua afrodescendência. Esse é o diferencial. A sua roupa não está repetindo o padrão europeu. Ocidental, né? Civilizado. Mas vou jogar para você nessa lógica, Jean, pelo seguinte. Esta mesma emissora fez uma outra novela, que era uma novela das 18 horas. Eu não tô me recordando o nome agora, mas é tipo como se fosse um conto de fadas, que era uma novela assim muito colorida, tinham vários personagens, e um outro canal de televisão começou a orientar os seus fiéis a não assistir aquela novela, porque aquela novela era cheia de simbolismo relacionado às entidades da religião afro-brasileira. Aí tinha lá o que se denomina como Tranca-Rua, Exumirim, Preto Velho. Então, esse outro canal de televisão orientou seus fiéis a não assistir esta novela, porque esta novela dava a entender que aqueles personagens tinham correlação com as entidades de uma determinada religião. Por que eu estou puxando esses 2 paralelos? Porque, no fundo, nós vamos chegar nessa questão racial. A intolerância religiosa e a questão racial, ela tem endereço na sociedade brasileira. E, para concluir o raciocínio, quando é artista, você ainda tem um Facebook para ir lá e denunciar. Mas quando é o jovem da favela, você não tem tempo para denunciar. Infelizmente, o que acontece é que as famílias ficam chorando, pedindo justiça, porque já fizeram o que fizeram. Essa é uma pimentinha para você navegar. Isso aí. Vai, infelizmente, até como trajetória histórica, a gente sabe quem não é de uma matriz hegemônica composta de branco,
heterossexual, cristão e homem está frito ainda na sociedade brasileira até nos dias de hoje. E esse quadro que a gente costuma aclamar como um quadro democrático, que a democracia é sempre um espaço violento. Se ele não fosse violento, seria tirano, né? Então, a gente consegue visualizar, de fato, que isso tudo vem de muito tempo, esse traçado, né? Esse empoderamento de uma massa da elite que não quer, de fato, ser comparada e equiparada. Aí vem a equidade, de novo, de direitos. E a gente até brinca, né, para quem segue a nossa ideologia, que o problema hoje que a gente tem maior de todo esse retrocesso, essa possibilidade de retrocesso que possa acontecer hoje no nosso país, é justamente, tem até uma frase de um companheiro nosso que diz o seguinte, não vou citar o nome, mas todos vão saber quem fala, que o problema todo é que antigamente, que hoje as empregadas domésticas elas estão usando perfume para ir trabalhar, enquanto a elite está usando para sair. E ela não consegue entender que o mesmo perfume que ela usa para sair, a empregada doméstica, o trabalhador, usa para trabalhar. Então, quando isso começa a ficar cada vez mais deflagrado, como até a própria novela cita, e quando ainda existe a questão muito mais séria, muito mais preocupante, de encaminhamentos proselitistas, fundamentalistas, acopladas ainda à questão política, que são as chamadas bancadas religiosas, e aí a maioria vence porque é questão de voto, e quando a gente fala de maioria, a gente tem que entender por que essa maioria, Madureira. Por quê? Porque se eu caminhar aonde está a maioria, se eu seguir o mesmo discurso da maioria, eu vou ter um saldo político favorável a mim. Então, é muito complicado para nós, que cada vez mais a gente depara com esse crescimento dessa bancada política, que hoje faz um seguinte trabalho, Madureira. Ela tenta não reconhecer a religião afro-brasileira, o candomblé, a umbanda, os espíritas e os indígenas como religião. E se esse Estado laico de direito não for garantido, fica difícil das religiões, na maioria de matrizes africanas, que sofrem mais na pele toda essa veemência do preconceito, da discriminação, da violência, com até meninas, uma criança sendo apedrejada na rua. E a gente vê agora os guerreiros da fé, da Igreja Universal, falando palavras de ordem, exaltando uma questão de violência, promovendo, quem sabe, mais à frente, uma possível guerra santa. Porque a questão, Madureira, não é nem com a gente, não, de matriz africana. A nossa questão de matriz africana, do preconceito e da discriminação, é um viés do racismo, é um viés da luta de classe. Mas a questão que eles querem, primeiramente, exterminar com a nossa religião, porque a briga com eles não é com a gente, não, é com a Igreja Católica. Mas a gente tem que começar pelo mais fraco primeiro. E a gente está sendo esse ponto de raiz. Fica muito difícil, por isso que é muito importante esse teu trabalho, essa tua iniciativa de dar esse espaço aqui de discussão, de debate, para que a gente chegue aos ouvintes, chegue aos internautas, para explicar e tentar clarear a mente dessa gente que tudo tem um porquê. Até mesmo o que a gente encontra mais fácil, o preconceito camaleônico, o subjetivo de uma simples piada, de um simples olhar. Isso está todos os dias na rua, na crença. Nós que usamos da religião de matriz africana, fios de contas, nós temos que dar satisfação do porteiro do prédio até o gerente do banco, e a porta rotatória muitas vezes não passa, só porque a gente está de conta. Eu já fiquei naquela portazinha do banco, né, na rotatória, eu botei o celular no lado, a chave do lado, que eu digo, eu sou um bandista e não escondo. Aí entrei. Aí, eu falei assim, pô, não é possível, o que tá me segurando aqui? Eu voltei, meti a mão no bolso, de novo, assim, gente, não é possível. Aí naquela de passar a mão, eu botei a mão, assim, já sei o que é. Exatamente aquele fio de aço, né, a conta de aço, porque eu tenho 2,
Eu passando ali eu falo, pô, gente, pelo amor de Deus, isso aqui vai matar alguém, não é possível. Aí o cara, não, senhor, me desculpa, mas realmente essa do banco acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Claudinho e Jean, deixa aqui, eu quero entrar num assunto que é delicado, mas que não tem jeito. Nós estamos encerrando o ano, o Rio de Janeiro já recebeu a Copa do Mundo, e cada vez mais vai ficando claro que a política de UPP no município do Rio de Janeiro, para o estado todo, mas óbvio, fundamentalmente no município do Rio de Janeiro, a política da UPP foi uma clara demonstração aos interesses econômicos de dizer o seguinte, nós temos condição de controlar o nosso espaço geográfico, né? Então as UPPs dentro das comunidades, elas não cumpriram só o papel de vamos ocupar as comunidades para dar paz para quem mora nas comunidades. Isso foi um belo discurso que foi feito no início, que as pessoas acreditaram, e que no primeiro momento isso foi até verdade. As pessoas que moram em comunidade, num primeiro momento, sentiram a possibilidade de ter aquele, como é que se fala? Acolhimento, proteção. O direito de ir e vir, de circular. Porque antes era circulação extensiva de armamento, a população, óbvio, fica com medo. Mas essa fase passou, né? E as pessoas já diziam assim, quando passar essa fase, aí é que vai vir a pior parte. E agora já passou a Copa, a UPP já deu sinais claros de esgotamento, da atual forma que está. Ano que vem nós temos Olimpíada, né? A política de UPP vai continuar mantendo esse formato básico, porque ano que vem tem Olimpíada, você tem que continuar dizendo que controla os espaços geográficos da sua cidade. Mas a pergunta que ninguém ousa responder é a seguinte: quando a Olimpíada acabar, o que vai acontecer no município do Rio de Janeiro? A Olimpíada acaba quase um mês antes das eleições para prefeito e vereador do município do Rio de Janeiro. O que vai acontecer nessa cidade? O PP é uma bomba de efeito retardado? É um vulcão adormecido? Ou já é um vulcão que entrou em erupção? Afinal de contas, a morte de jovens negros no Rio de Janeiro não parou. Continua, e isso é o que os números que a gente sabe, que a gente tem conhecimento. Agora, e os que a gente não tem conhecimento? O conhecimento que nós temos, Madureira, é o seguinte, e aí os dados não são nossos, do Movimento Negro, dados do IPEA e do IBGE, é o seguinte, nos últimos 5 anos, diminuiu o número de assassinatos de jovens brancos, diminuiu em 14%, e aumentou em 42% o número de jovens negros assassinados, exterminados. Existe uma síndrome de uma nuvem chamada auto de resistência. Os autos de resistência, exatamente, eles não entram no quadro estatístico diante desse genocídio que acontece na juventude negra do estado do Rio de Janeiro. Portanto, eles não são contabilizados, eles não são processados e não viram números estatísticos que iam corroborar com uma maior atenção do Estado com relação a esse caso muito sério do genocídio da juventude negra. Agora, o importante falar, a Cláudia citou também, da questão da UPP, do desgaste, é porque a comunidade ela se depara com aquela proteção dos direitos de ir e vir naquele primeiro momento, mas de forma muito abrupta. O processo de pacificação é muito rápido, ele é muito violento na mudança social daquele ambiente. Para você ter ideia, Madureira, depois do processo de pacificação, aumentam os crimes de vizinhança, aumenta o alcoolismo, aumenta a violência doméstica, porque existe toda uma economia informal que funciona naquele ambiente e que a pessoa se sustenta daquela economia. E quando modifica aquele plano, e aí sim é dever do Estado chegar com políticas e ações afirmativas, projetos para a socialização e inclusão desse povo, ele se sente desprotegido, levando ele ao alcoolismo,
a violência, e antigamente tinha isso. Eu tenho muitos amigos na comunidade, frequento muito as comunidades cariocas, principalmente do entorno do Rio Comprido. Antigamente se falava, pode dormir de porta aberta, de janela aberta. Hoje não se pode mais. Hoje as pessoas da comunidade também sofrem a mesma violência do pessoal que é chamado do povo de asfalto. E isso só configura que a violência é genérica em todos os polos. Agora, a questão de mau funcionamento da polícia, do aparelhamento, da formação, eu acho que isso aí o Madureira pode até ajudar a gente, porque acho que há uma questão de educação, né, que é sempre negligenciada na formação do policial e provoca o racismo institucional, que a gente costuma ver, inclusive na religiosidade. Muitas vezes a polícia, quando chega num terreiro, ela não respeita tudo que está envolvendo aquele espaço, que para aqueles membros daquela crença são de alto valor ritualístico. E eles não estão preparados para esse tipo de abordagem. E é importante que o Estado se atente a isso. Inclusive, a Negro, já junto com a SPUC uma vez, criou um projeto sobre o racismo institucional de preparar esses policiais civis e militares para que compreendesse mais tudo que envolve a crença de matriz africana, e a Umbanda também, que cultua a natureza, cultua a fé, cultura mais do que a caridade. Eu acho que a Umbanda é mais do que a caridade. Eu gosto que a Umbanda seja correlacionada à solidariedade. E o que o Rio precisa hoje é isso: solidariedade, que a gente consiga passar e dar mais informação, que o processo eleitoral está aí, a Olimpíada vai passar, e a gente sabe que o negro é a maioria da população, e se o negro é a maioria da população, ele tem que votar certo. Negro vota em negro, negro vota em quem está consciente, negro vota em quem quer igualdade. Por isso que tem um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. É só acompanhar a música que a gente fica vivendo um pouquinho melhor nessa sociedade ainda muito desigual. A gente, aqui no programa, há 2 meses atrás, eu acho mais ou menos, nós entrevistamos 3 pessoas. Nós entrevistamos o doutor em Sociologia Michel Miss, que também é especialista nessa questão de segurança pública. Trouxemos aqui o professor Nilton de Oliveira, que foi subsecretário de Segurança no governo, não sei se foi Garotinho ou Rosinha, foi subsecretário da parte de Segurança Pública. Ajudou a construir a escola de formação dos oficiais da PM, essa nova mentalidade da PM. Nós conversamos sobre isso. Essa questão da segurança, a questão da UPP, a questão da violência e dos autos de infração. Eu perguntei para o Michel sobre auto de resistência, auto de infração é outra coisa. Auto de resistência. Eu cheguei para o professor Michel e falei: Michel, o crescimento do auto de resistência não é a demonstração de uma certa política de extermínio? É uma forma de maquiar? A resposta que ele deu foi o seguinte: no Rio de Janeiro, particularmente no Rio de Janeiro, a ação da polícia, ela sempre foi uma ação questionada, porque a polícia ela não pergunta, ela não age, ela mata e depois, talvez pergunte depois alguma coisa, mas primeiro ela mata, depois ela vai pensar se vai fazer alguma coisa ou não. O que ele disse na época? Ele falou assim: olha, o auto de resistência ele diminuiu, foi o que ele colocou. Ele falou assim: mas como pode, se está todo mundo dizendo o contrário? Ele falou assim, ele respondeu da seguinte forma: o auto de resistência no Rio de Janeiro ainda é muito alto. É óbvio que esconde uma política de extermínio, mas caiu. Eu falei assim: professor, caiu ou simplesmente deixaram de registrar as ocorrências? Porque se você não registra a ocorrência, os números vão cair. Isso não quer dizer que a prática social tenha mudado. A primeira coisa que eu chamei a atenção a ele sobre isso.
Né? Você, ó, o número de autos de resistência ele pode ter diminuído, o número formal, lá registrado nos índices de meta da política de segurança. Mas na vida social, dentro das comunidades, me parece que isso não caiu, não. Me parece que isso, na verdade, elevou a prática, né? Continua latente. Verdade. A outra coisa que a gente comentou também, eu estou trazendo para vocês aqui, até para enriquecer aqui, essa questão, afinal de contas, qual a utilidade da PM mesmo? Né? Todo mundo fala, tem que acabar a PM, tem que acabar a PM, tem que acabar a PM, beleza, mas ninguém toma essa iniciativa de acabar com a PM, porque a PM não é só um problema do Estado de Janeiro, é um problema nacional. E aí está aquilo que a Cláudia falou. A polícia militar em todo o país, quando ela foi constituída, criada, ela traz uma cultura racista na sua formação. É isso aí. Porque eles foram durante muito tempo a identificar o perfil indesejável. E o perfil indesejável é pobre, negro, favelado. Isso é... Em 64 que ela foi implantada. Não. Em 69 ela foi implantada, a polícia militar, e na verdade não tem vontade política, porque tem que ser o governo federal, os parlamentares, os nossos, que nós lá escolhendo, está na Constituição, e na verdade não é o Estado que tem que terminar. Precisa se fazer uma nova... Uma reformulação na polícia, para poder terminar. Se nós somos civis, por que nós somos geridos e quem nos toma conta é a polícia militar? A polícia militar tem que cuidar de militar, não tem que cuidar de civil. Quem cuidar de civil é civil. Entendeu? E não cabe mais, depois visto que ela foi, quando terminou a ditadura, ela continuar. Não cabe. Terminou a ditadura, estamos numa democracia, que ela foi constituída em 69, então não cabe mais. Só que falta a vontade política de terminar, porque você vai mexer no vespeiro. E pergunto, qual parlamentar, entendeu, que tem força, que tem quer mexer nesse vespeiro? Porque chega na hora, todo mundo tira o corpo fora. Porque não é comigo, porque não sei, quero ver. Agora é a hora de quem a gente colocou lá, porque na verdade, Cláudia, é um desafio. Porque na verdade eu vou dizer o seguinte, tem muitas coisas que estão acontecendo aí, nós, negros, somos 53% da população, tá? Nós não temos 1% de representação, nem no governo do Estado, nem na vereança, nem no governo federal. Nós somos uma maioria que é regida por uma minoria. Deve estar todo mundo discutindo, falando da corrupção, mas quando nós vendemos o nosso voto por um jogo de futebol, nós, negros, não somos muito diferentes dos políticos que aí estão. O único momento que nós temos o poder é na hora do voto. E nós agimos como se fôssemos curral eleitoral. Nós só temos no Estado uma única deputada que se declarou negra, que se chama Rejane, uma única que se declarou parda, que é Tia Jô. O restante, todos se declararam brancos. Eu estou falando no Estado do Rio de Janeiro. Então, alguma coisa não está normal. Mas somos nós que elegemos. E eu vou dizer, aproveitando a oportunidade, Madureira, nós somos reflexo, a sociedade e os políticos somos reflexo. Se a sociedade é corrupta, porque nós também somos corruptos. Eu acho que sim, é um momento de reflexão, entendeu? Não tinha como deixar, porque são eles que têm o poder, que nós outorgamos o poder de estar mudando isso.
auto de resistência. E tudo aquilo que nos fere, nós não conseguimos, porque a gente acha que o nosso vizinho, que é morador de comunidade, não tem capacidade de estar lá. Nós somos capazes de colocar uma pessoa que a gente nunca viu. Tem uma questão mais séria, atual agora, que nós fomos surpreendidos com uma tratativa do governo estadual do Rio de Janeiro, visando provavelmente os encaminhamentos necessários em Brasília, de colocar à frente da Secretaria de Direitos Humanos um pastor evangélico que durante a sua trajetória não mostrou um encaminhamento plural de entendimento da nossa sociedade, que é totalmente ampla e diversa, inclusive mais na questão LGBT. E essas tratativas que têm cunho meramente e unicamente político e se esquece toda a representatividade social e deixa nós de matrizes africanas, umbandistas, negros, homossexuais, com identidade de gêneros diferentes, sempre a refém a Deus dará. Hoje já existe um movimento dos movimentos sociais com relação a essa questão. Eu queria que o Madureira também pudesse falar alguma coisa sobre isso, porque nós sabemos do nosso professor de sociologia. O entrevistado aqui são vocês dois, eu aqui sou apenas um mediador, né? Mas veja, eu acho aí, Jean, o seguinte, e Cláudia, eu quando eu dou aula, eu gosto muito de fazer uma provocação e dar um exemplo que para mim é gritante nessa questão da intolerância. Então, olha só, vamos aqui imaginar o seguinte. Vamos tratar de pegar uma outra bandeira que também é muito polêmica e que fica sempre aí, né, pairando, um espectro pairando na sociedade, que se chama aborto. Todo mundo, quando chega a eleição, pergunta: você é contra ou a favor? Você é contra ou a favor? Você é contra ou a favor? E tem um personagem aí, né, do mundo religioso, que vai para a televisão, esculhamba todo mundo, diz que todo mundo é safado, sem vergonha, e só ele é que tem a verdade. Como é que é? Verdade absoluta. A verdade absoluta. Não, mas eu quero usar o jargão só ele tem a verdade, a razão e a esqueci o terceiro termo, mas enfim, ele acha que só ele é um ser iluminado no mundo. Aí eu cheguei para meus alunos e falei o seguinte: vamos lá, vamos raciocinar aqui uma coisa. Hoje no Brasil, a pessoa, o indivíduo, ele está proibido de praticar o aborto. Seja médico, seja profissional liberal, seja o que for, é proibido de praticar o aborto. Mas na prática, o que acontece? Quem é proibido de praticar o aborto é o médico. A legislação hoje diz o seguinte, que o médico dentro do hospital ele não pode fazer aborto. É proibido, é crime, é considerado crime. E para você regularizar essa situação, você tem que acabar com isso e voltar a permitir com que os médicos, dentro dos hospitais públicos e privados, estejam permitidos a praticar o ato cirúrgico. Esse ato cirúrgico novamente. Ponto. Deixar de ser crime. Aí todo mundo, não, absurdo, mas eu sou contra o aborto. Veja, querido, você pode continuar sendo contra o aborto. É o seu direito democrático. Você, como pessoa, pode, até a morte, ser contra o aborto. Mas só que você tem que ser coerente. Além de você ser contra, você não vai pedir para sua namorada praticar. Em nenhum momento da sua vida você também vai pedir que alguém pratique. Isso é ser coerente. Você tem a sua posição, você é contra, beleza. Eu sou a favor do aborto. É a minha opinião individual. A sua opinião é contra. Nós estamos exercendo o nosso direito. Mas quando a gente fala de instituição pública, quando a gente fala de hospital, que é para tratar de pessoas, não é mais a nossa opinião que está valendo. O que está valendo ali é uma instituição pública que atende ao cidadão, que paga impostos. Então, se a pessoa procura o hospital e precisa de atendimento, seja lá qual for o motivo, seja por violência,
seja porque chegou à conclusão de que não tem condição de gerar um filho e botar um filho no mundo, ela tem o direito de chegar naquele hospital assim, doutor, doutora, eu quero interromper a minha gravidez. E o hospital público ou privado tem que atender. A sua opinião individual, o seu juízo de valor, você continua tendo. Se você é contra, se você é a favor, se não, muito pelo contrário, você vai continuar tendo a sua opinião. A igreja do fulano de tal tem o direito de defender a sua opinião. O que ela não tem o direito é de impedir que uma instituição, seja ela pública ou privada, que tem por função social prestar atendimento médico ao cidadão que paga impostos, não pode pedir que aquela instituição seja proibida de cometer o ato cirúrgico. Quando eu falei isso, só estou me estendendo assim, porque eu quero pegar isso como exemplo. O pessoal da ala, né, que é ortodoxa, radical, contra, ficou um silêncio absoluto com relação a ele. Foi o seguinte, vou perguntar para o meu pastor. Falei, pode ir lá perguntar, se você quiser trazer ele aqui, você traga ele aqui para a gente conversar. Então, eu fugi um pouquinho do assunto, que eu vou voltar nele depois. Fugiu, mas você está no assunto, sim. E eu gostaria de me colocar em relação a isso. Enquanto mulher, tá? E aí, para você, Jean, o país, tá? Ele é laico. E você sendo a favor e contra é uma realidade, tá? Quem tem grana vai fazer o seu aborto numa boa clínica clandestina. Essa é a realidade que está colocada aí. E não adianta a gente dizer que não faz porque faz. Tem várias atrizes que colocaram publicamente, eu fiz aborto. Entendeu? Essa é uma realidade. Só que nenhuma mulher faz aborto porque quer. Nenhuma mulher quer, eu não gosto de tomar remédio, eu gosto de fazer aborto. Nenhuma. E todo filho é especial. Todo filho é importante. Mas a realidade é o seguinte, os abortos acontecem e as mulheres que morrem provenientes do aborto são mulheres de favela, que morrem porque vão tomar os citotex da vida, vão enfiar, a realidade é essa, vão enfiar o que não deve, o que a vizinha falou, o que o curandeiro falou, e vai morrer, e vai deixar 2, 3, 5, 8 filhos por aí. Tá? E os dados aqui, que eu não vou dar dados, que os dados que eu tenho não são dados públicos, não são dados que possam ser comprovados, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que 30% das mulheres que morrem são mulheres com menos de 30 anos, 30%, são provenientes de aborto, e a sua mais de 50% são mulheres negras e oriundas de favela. É isso, Madureira. Então, esse corte, ele é necessário justamente nesta lógica. Se você tem uma instituição de saúde, seja ela pública ou privada, porque é isso, quem tem dinheiro vai lá no grande hospital e continua fazendo e vai continuar fazendo. E continua fazendo. Quem não tem, recorre a esses instrumentos, esses expedientes que a gente já conhece. Então, veja, se a instituição pública ou privada está autorizada a fazer o ato cirúrgico, veja, isso não vai contra os princípios religiosos de ninguém. O que a pessoa tem que entender, isso que eu estou começando a dizer para os meus alunos, é o seguinte, você tem as suas convicções, você tem o direito a tê-las, mas você não tem o direito de fazer com que o outro, que não concorda com você, fique submetido à sua lógica, porque a sua lógica é isso, ela é antidemocrática, ela faz com que a maioria pague o pato, que a maioria das mulheres que não tem condição de pagar uma clínica, vai procurar expedientes que às vezes criam mais problema do que solução. Então nós temos que entender. Mas isso, Madureira, tem tudo a ver com o início da nossa fala, porque é justamente isso. Como é que pode
nessas questões, os valores religiosos e conservadores interferirem nas questões de Estado. O Estado laico, por exemplo, na escola, eu fiz esse debate também. Eu falei assim, olha, Estado laico dentro da escola, ele é da seguinte forma: ou você presta o serviço religioso de todas as matizes religiosas, ou você não presta nenhuma. Porque você não pode chegar na seguinte situação. Bom, como aconteceu no Estado, eu não tenho professor de Umbanda, eu não tenho professor de Candomblé, mas eu tenho professor de igreja protestante. E uma coisa, um dado importante também, para vocês terem ideia, a nível de educação, o Estado ele adota uma política confessional, onde que o município já não adota. E a gente está falando, os dois têm praticamente o mesmo nome, Rio de Janeiro. Um é Estado confessional, adota a religião católica, e o outro tenta abrir o caminho para a pluralidade, ainda de forma ineficaz. E é a questão da educação. O ensino religioso, ele está constituído na Carta Magna, na Constituição. É direito constitucional, está previsto. Ele é facultativo, ele é opcional da família em querer receber essa orientação. Mas ele é direito de todo cidadão. E quando a gente exclui o direito de conhecer a história e a trajetória histórica de um povo negro que ajudou a construir esse país com a sapiência, de forma científica, porque o negro, quando veio para cá, já veio com toda a ciência do minério. Exatamente. Já veio com toda a ciência do trabalho de lavoura, da força. Então, isso tudo veio junto com esse cara. Eu chamo cara com todo respeito ao povo negro, que eu tanto amo e que eu tanto tenho uma consideração, que construiu isso tudo, que trabalhou, que suou por esse país, ainda é vilipendiado do seu direito de igualdade, ainda é excluído a ele vários fatores, mais singelos que sejam, como a saúde, através, muitas vezes, das crenças e dos dogmas religiosos. Tem uma coisa importante que nós não podemos deixar de passar, que eu usei isso na sala de aula, que é o seguinte, política de cotas. Muita gente nas escolas públicas de ensino médio tem professores que argumentam contra a política de cotas. Verdade. E aí eu participando de um debate, eu cheguei e falei assim, olha, eu vou demonstrar a vocês o requinte do racismo. Não sei qual é a posição de vocês. Eu vou aqui demonstrar a vocês a que ponto chega o requinte do racismo na nossa sociedade. Em primeiro momento, a política de cotas era para negros. Aí depois gritaram, aí passou a ser estudante oriundo de escola pública, com renda até tanto salário mínimo, tal, essa coisa toda. Mas mantiveram as duas referências. Aí chega não vou dar nome, chega um professor e fala assim, não, o correto é cota para estudante de escola pública, porque cota para negro é racismo. Aí eu fiquei alguns anos martelando isso na minha cabeça, lendo, estudando. Eu falei, gente, não é possível, isso não tá legal. Pois bem, aí eu fui ouvir uma acadêmica, também não vou dar o nome, porque nós não temos uma relação profissional muito boa, mas ela se posicionou publicamente, botou artigo no Globo contra a política de cotas para negro, dizendo que era racismo. Aí eu falei, tá certo. Então, como essa pessoa se manifestou, eu comecei a entender o que é política de cotas para negro ser racismo. Esta mesma pessoa tinha chofer, certo? Dirigia um carrinho para ela. O engraçado é que todos os motoristas dela só negro, né? Nunca vi ela botar um motorista branco no carrinho dela, só negro. Aí eu comecei a entender qual era a essência do discurso. Vamos ver se eu consigo, em curto espaço de tempo, explicar. Primeiro, política de cotas para negro é correto. Aí todo mundo pergunta, por quê? Porque secularmente os negros no Brasil foram excluídos de todos os direitos. Se a gente não entender isso, a gente não consegue entender o porquê da política de cotas.
Se a gente pegar na educação, vamos voltar lá na escravidão, gente. Quando os negros ganharam a liberdade, eles não ganharam mais nada. Apenas uma carta dizendo, de hoje em diante, vocês não são mais escravos, vocês estão livres. E vão trabalhar para quem? Acabou. E olha, é onde surgem as primeiras favelas. Tinha que morar, tinha que construir casa. Vai construir aonde? À margem daquela sociedade toda constituída. Dali começa as primeiras favelas, ou as primeiras, como chamam hoje, politicamente correto, as primeiras comunidades. Favela, comunidade, né? Não, foi... Mas, como diz hoje, né? O politicamente correto não é falar favela, é falar comunidade. Aí o que acontece? Desse período até hoje, os negros não foram incluídos no processo de socialização, de modernização da nossa sociedade. Estão fora. Aí peguei, você querem maior exemplo na sala de aula? Universidade da Bahia, curso de medicina. 99,9% da população é negra. Não tem variação não, é negra mesmo, negra, olha lá, negra, ponto. Quantos negros tem no curso da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia? O diretor da Faculdade de Medicina, na época da polêmica da política de cotas, ele defendeu abertamente. Ele disse abertamente que ali não era local de negros. Nossa. Então veja, senhores, como que não existe racismo? Aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, se você for em curso de engenharia, medicina, direito, você conta nos dedos quantos negros tinham no curso. Através da política de cotas, isso mudou. Mas aí vem o requinte da sofisticação da política contra cotas para negros. O problema é que dentro da escola pública também tem branco. A ficha caiu. Ou seja, a elite racista está mais uma vez querendo tirar a vaga do negro. Porque quando fala assim, não, aqui também tem branco. Quero o meu pedaço do bolo. Quero o meu pedaço do bolo. Ou seja, o requinte do argumento racista chega ao ponto de deixar claro o seguinte, não, eu estou defendendo o espaço do branco aqui na política de cotas. Ou seja, é menos uma vaga para negros. Quando eu coloquei desta forma, foi aquele silêncio absoluto. Alguns professores ficaram se coçando na cadeira, mas a partir daí conseguiu reverter a lógica, porque tinha muito estudante negro contra a política de cotas. Com vergonha até de requerer esse direito. Exatamente. Eu sei, Madureira. E aí eu sei como alguém, uma das entidades que teve à frente, o primeiro estado do país a conseguir a cota nas universidades foi o estado do Rio de Janeiro, e eu, através da minha entidade, uma das que estava articulando isso, não só nas universidades e também, agora, há alguns anos, para o serviço público. Foi um trabalho, e aí a gente tinha que ceder, porque estava difícil ali passar, entendeu? Eles mudaram o horário, inclusive, da votação, para que não passasse. Entendeu? E aconteceu mesmo isso. Esse fator história. A história está lá. A história não mente. Tá? E voltando também no que você estava falando, os negros foram substituídos pelos imigrantes. Mas não como escravos, né? Mas não como escravos. Trabalhadores assalariados. Exatamente. Então, o que acontece? Eles não tinham como trabalhar. Exatamente. Eles não tinham como trabalhar e no caso, e daí veio o que é muito festejado hoje, as empregadas domésticas, que eram empregadas de estimação antigamente, entendeu? Que é um restício da escravidão, que durante muitos anos não tinham suas carteiras assinadas, quando ficavam velhas eram mandadas embora sem direito a nada. É o que a gente acaba de confirmar, eu acho que sai bem claro aqui para todo mundo, né, Cláudio? A sociedade é totalmente racista. A gente encontra na saúde, na educação, Jean, política, mas o que acontece? governo. O que acontece? E aí tem aquele livro aquele livro
Casa Grande Senzala, Gilberto Gilberto Freire, que é um livro que eu falo, leia para poder desconstruir, que foi trabalho na nossa sociedade como um todo, entendeu? Para botar na cabeça do negro de que ele não tem direito à cota, porque cota é reparação, é uma obrigação que esse Estado racista tem conosco, porque a dívida que o governo, o Estado tem com a população negra é impagável. Então, cota não é favor, cota é reparação. Diferente com o que aconteceu com os outros países que os negros receberam terras, no Brasil não recebemos nada. Nem banana, né? Como alguns dizem. Nem banana, recebemos nada. Fomos expulsos, como você falou, das senzalas para as favelas. Isso é história, entendeu? Isso aconteceu e, na verdade, foi trabalhado. Você não pode deixar que o clareamento, que foi uma maneira, que a mistura, hoje em dia, ela é consensual, mas não podemos dizer o seguinte, o estrupos que aconteceu entre as meninas e meninos na época da escravidão, foram mais de 300 anos de escravidão que deixou sequelas, que a sociedade brasileira, entendeu, não conseguiu pagar. E outra coisa que fique aqui registrado, os judeus que foram 5 anos, eles foram indenizados. O extermínio que houve nos mais de 3 séculos com a população afrodescendentes aqui do país não receberam nada, indenização nenhuma. Então, cota é reparação. E, na verdade, cota em universidade, cota em serviço público, para a dívida que a sociedade brasileira tem, conosco é muito pouco. Nós ainda vivemos na margem da sociedade. E você falou, Cláudia, que de fato o Estado ele empurrou o negro para a favela, né? Mas também no caso da religiosidade, e principalmente nas casas de matriz africana, por isso que são chamados de roça, empurrou para a Baixada Fluminense. Acompanhou o movimento, né? Acompanhou o movimento. E para quem não sabe, por que acompanhou? É também uma origem racista, porque candomblé, na linguagem banto, cá é uso, costume, nidombe, preto, blé, lugar. Então, é lugar de resistência do povo negro. É lugar de preto. Se é lugar de preto, é lugar que fique longe, que fique longe dessa elite burguesa que a gente fica aí nesse enfrentamento, martelando, brigando e sendo vilipendiado hoje, mais tristemente. Cada dia a gente tem notícia de mais uma casa de axé, mais um ilê, mais um abaçá, mais um centro espírita assolado de violência por um encaminhamento proselitista, fundamentalista, neopentecostal. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui em cima da nossa hora. Nós estamos encerrando mais um programa Imprensa Livre. Hoje trouxemos aqui Giancarlo, presidente da ASPUC, a Cláudia Vitalino, presidente estadual da UNegro, para tratar desse tema da intolerância religiosa, da questão do racismo, que ainda é muito forte no nosso Brasil. Infelizmente, nós temos pouco tempo, mas em outras oportunidades nós vamos trazê-los de volta aqui e aprofundar mais o debate. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, Giancarlo. Agradeço a sua presença, Cláudia Vitalino, e a você que está em casa, a sua paciência e a atenção com o nosso programa estar levando mais um tema e mais uma polêmica para você refletir. Forte abraço, Feliz Natal e boa virada de ano.